Bom, eu não estou conseguindo ligar a outra câmera, só essa. Então, bom dia, de novo. A gente vai dar continuidade aqui. Deixa eu só pegar o fonezinho para... Oi, estão me ouvindo? O grupo aí de casa está me ouvindo direitinho? Sim, professor. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Terminamos a nossa prova, né? Nosso período. E aí a gente agora vai continuar, né, o nosso conteúdo. Está todo mundo ansioso aí pelas vivências práticas, né? As vivências práticas a gente, infelizmente, não vai começar na próxima segunda, porque a gente ainda está aguardando o retorno da Santa Casa, e a gente acredita que eles não vão liberar para essa segunda agora. Mas na próxima segunda, que se eu não me engano é 25, 24, por aí, é praticamente certo, né, que a gente esteja iniciando, certo? Para quem, professora? Para aquele grupo, né, que tem a disponibilidade de realizar as noites, né? Está aberto para todos? As duas disciplinas, tá? E aí, gente, para quem não tem, né, obviamente a gente vai precisar esperar concluir as disciplinas, né, para poder a gente ter a disponibilidade de fazer o horário de fazer a assistência prática no horário de aula, que aí vai ser vai começar em torno do dia 20, mais ou menos, 20 e pouco, de novembro, né? E aí, para esse grupo, as vivências vão até o dia 23 de dezembro, certo? Para quem só pode no turno da manhã, ok? Então, dando continuidade, né, à nossa disciplina, nós vamos entrar agora na parte de CME, né? A gente viu lá no início. Tem estágio de CME, não, professor? Oi? A gente tem estágio? No bloco cirúrgico, nessas práticas de cirúrgica, é para vocês rodarem os três espaços, né? CME, centro cirúrgico e recuperação. Tá? Lá na Santa Casa, na verdade, na maioria dos hospitais, como eu até já falei para vocês, é um bloco mesmo, porque é tudo muito próximo, muito junto, né? Todos se comunicam. E aí, vocês acabam rodando, né, em todo o bloco. A gente, como eu estava falando, entrando aí no conteúdo, né, de central de material, a gente vai conhecer um pouco da nossa atuação, né? Um pouco muito, né? Porque todo o processamento de materiais instrumentais e campos operatórios é responsabilidade nossa, né? Quem faz esse processamento é a enfermagem. Quem é responsável por esse processamento é a enfermagem. A CME, né, Central de Material de Esterilização, ela por si só já é um setor, né? Quem já visitou alguma indústria, quem já trabalhou na indústria, já deve ter visto o processo de produção, que ele é
fracionados, né? Ele tem ali estações. Do mesmo jeito é na CME, né? A CME, como ela é responsável por todo o material, desde o recebimento desse material contaminado até a entrega, né, para que esse material seja usado no próximo procedimento, tudo com responsabilidade e tudo a gente tem etapas a serem cumpridas. Quais são, professora, essas etapas? Né? A gente vai ver aqui cada uma delas, né? Mas, de modo geral, essa imagem, ela representa muito bem, né, essas etapas, né? No qual a gente tem toda a parte, na verdade, ela está no inverso, né? A gente tem aí nessa última toda a etapa, todo o processo, né, mais burocrático, digamos assim, de separação de material, de identificação, de data, enfim, de conferência, tá? Mas o material, ele chega, né, no serviço mesmo, nessa segunda imagem de baixo para cima, para o pessoal que está aí em casa que não está conseguindo me ver. Ô, meu querido, pois é, e eu estou com o microfone, eu acho que a acústica dessa sala que não ajuda, porque na turma da noite, que é numa outra sala, os meninos não deixaram de reclamar com relação a isso. Eu vou fazer também uma outra coisa. Eu vou pedir licença aqui aos meninos da sala, vou me sentar para ficar aqui pertinho do computador para ver se dá alguma melhorada, viu? Viu, Robson? E os demais? Alguns professores têm dito que tem ajudado. Melhorou? Pois é o jeito, então. Não é tão ruim. Mas vamos lá, né? Até para falar é ruim. Hã? Pois é, mas não é bom, não. Foi o que mais foi difícil de eu me adaptar no remoto. Bom, então, aqui eu estou mostrando, dá para mostrar com o point, né? Onde a gente tem, né, o serviço onde a gente faz toda a lavagem, né, desse material, desse instrumental. Em algumas instituições já com essa estrutura mais moderna, eles têm esses espaços, né? Se o centro cirúrgico for acima da CME, se eles forem no mesmo andar, só janelas mesmo de comunicação, né? Uma janela de comunicação suja e uma janela, né, limpa para fazer essa transição, né? E aí, gente, lá na CME, a gente só não lava os campos, né? A parte de tecido, a parte de enxoval. Mas todo o restante é lavado lá. O que acontece? Em algumas instituições, às vezes, acontece de os próprios setores, né? Eles têm um quartinho, uma salinha chamada de expurgo, né? Que nessa sala, nesse expurgo, eles utilizam exatamente para fazer essa pré-lavagem desse material, essa pré-limpeza desse material. Mas isso é mais comum quando o serviço de CME ele é terceirizado. O que é isso, professora? Ele não é dentro do hospital, ele é fora, né? E aí, quando você tem esse tipo de situação, é feita essa pré-limpeza, empacotado e enviado para a empresa que vai fazer o processo de esterilização. E essa empresa, ela, depois de esterilizada, ela traz, né, com todos os cuidados, né, para que não haja nenhuma possibilidade de contaminação.
Professora, isso é seguro? É seguro. Muitas instituições fazem isso, sobretudo nas grandes cidades, né, onde você tem um número de clínicas, de hospitais de pequenos muito grande, né? E aí para você montar uma estrutura de CME que ela consiga esterilizar utilizando diferentes, né, métodos, diferentes técnicas, isso custa muito dinheiro. Aí nem sempre compensa. Por exemplo, eu tenho uma clínica obstétrica, que eu vou precisar consumir material estéril todo dia, né? Seja para a parte normal, seja para as cesáreas, ou seja para o cuidado ao RN. E aí, só que o meu número de leitos é pequeno, então eu não compensa eu ter toda uma estrutura de CME com equipamento muito caro para atender aos meus pacientes. Então, eu faço uma terceirização, um contrato com uma empresa que faz isso, né? E aí, gente, a gente tem toda uma técnica de dobras, né? Muita gente, e aí eu já vi muito isso, né? Muito aluno, até mesmo profissionais, eles não valorizam, né, o trabalho que é realizado na CME. E aí não participam, não aprendem, né? Quando você vai assumir um serviço, aí você não está preparado para isso, né? Porque assim, gente, eu acho que eu já falei isso para vocês. O ideal é que a gente consiga escolher aonde a gente quer trabalhar, né? Isso aí é o sonho de todo mundo, né? Só que nem sempre o mercado ele é assim, né? E aí, às vezes, as oportunidades que vão aparecendo são oportunidades de áreas que eu menosprezei no período de formação e eu não estou preparado para aquilo. Aí a gente vai e diz o quê? Eu não... como é que eu posso? Como é que eu falo? Na verdade, a pessoa nem assume que não se preparou, né? Fala que não tem oportunidades, né? Ninguém tem oportunidades. Quando você vai ver, tem oportunidades, mas que você que não está realmente preparado para assumir essas oportunidades, né? Então, assim... Oi, muito sistematizado, muito organizado, né? E é de fundamental importância, gente. Não adianta eu ter um centro cirúrgico maravilhoso, um médico formado em Harvard, se o material vier contaminado. O paciente vai ter sepsis do mesmo jeito. Então, é fundamental o trabalho feito em CME, né? Exatamente. E ele fica realmente bem no meio do hospital. Não é qualquer profissional que a gente coloca em CME, gente, só para vocês terem uma noção, né? Porque tem que ser um profissional que a gente confie de olhos fechados, né? Não pode ser um profissional que eu não confie no trabalho dele. Tem que ser o profissional, né? Tem que ser o... Tem que aprender. Tudo tem uma técnica. Tudo. Para fazer um pacote pequeno é uma técnica, para fazer um pacote maior, para fazer uma bandeja, para fazer uma caixa, para os campos, dependendo do tipo de cirurgia, eles têm dobras diferentes. Exatamente. Então, gente, a gente precisa, né, dar essa devida importância à central de material, tá?
E aí o conceito, né, ela é a área, como eu já falei, que é responsável pela limpeza e processamento de artigos instrumentais médico-hospitalares, né? Esses instrumentais, eles são de aço inoxidável, né? Mas eu também tenho artigos que são de látex, artigos que são de poliuretano, que são plástico, né? De modo geral. E aí esses materiais, eles também vão passar por processos, né? De esterilização ou de desinfecção, que a gente vai já ver o que eu faço em cada tipo de material. A CME ela vai realizar o controle, o preparo, a esterilização e a distribuição dos materiais hospitalares estéreis, né? Então, todo o hospital ele vai ser abastecido por esse serviço. Por isso que foi a Kélvia que falou com vocês? Ou foi a enfermeira? Baixinha, gordinha. Ela é a coordenadora. Então, por isso que ela fala que é o coração, porque ela é ótima. E ela é apaixonada por CME. Né? Então, assim, isso é fundamental, porque ela é muito rigorosa nesses critérios. Ela é ótima. E aí, esse controle, né, ele vai ser fundamental. Existem técnicas, métodos da gente fazer esse controle, certo? Que a gente também vai ver um pouquinho. E aí, o que a gente tem? A gente tem a classificação dos materiais, né? Essa classificação, gente, ela é uma classificação que ela é muito cobrada em prova de concurso, tá? Então, vocês vão ver muito aí nas seleções, nos processos que vocês forem fazer, como sempre cai relacionado a essa classificação de materiais quanto à criticidade, né? Eles são classificados como crítico, semicrítico e não crítico. E aí a gente tem cada um do tipo de esterilização que eu vou fazer conforme o tipo de material. Então, vamos lá. O material crítico, né, é aquele que vai entrar em contato com vasos sanguíneos ou tecidos livres de micro-organismos. Então, é aquele material que a gente vai cortar a pele do paciente, aquele material que a gente vai fazer o afastamento das paredes, né? Então, é aquele material que vai entrar em contato, né, direto com o sangue, com as mucosas, com os vasos do nosso paciente, que é o maior exemplo, o melhor exemplo são os instrumentais cirúrgicos, né? Que eles a gente vai exatamente estar lá em contato direto com as cavidades dos pacientes. Para esse tipo de material, há a necessidade da realização da esterilização, né? E aí, vocês se perguntam, né, professora, e qual a diferença, né, da esterilização, da desinfecção, da limpeza, tá? A esterilização é exatamente quando você tem a garantia de que não há nenhum micro-organismo, né, que consiga resistir ao processo que foi passado esse material. Tá certo? Então, eu tenho processos químicos, eu tenho processos físicos, né? Tenho processo a vapor, enfim. Tenho vários tipos de processos para estar realizando essa esterilização. E aí, a esterilização é exatamente garantir a esterilidade, né, desse material, e que é exatamente a isenção de todo e qualquer micro-organismo, seja patogênico ou não, certo? O material semicrítico, né, é aquele que vai entrar em contato com a mucosa ou com a pele não íntegra, né? Então, os principais exemplos, os inaladores, né? Tubo endotraqueal. Professora, por que que isso entra, né? O de cima tem aí em contato com os vasos sanguíneos.
Porque até bem pouco tempo atrás, gente, muita coisa que a gente hoje utiliza como descartável era reutilizado, tá? Isso é muito, muito pouco tempo atrás. Bem como hoje a gente compra esse material, né, de uso descartável, mas se vocês virem as embalagens, tem lá o tipo de esterilização que aquele material passou, tá certo? Então, a gente esterilizava muito seringa, agulha, os primeiros scalpes que existiram, né, a gente também esterilizava, e os tubos endotraqueais a gente esterilizava, né? Os traqueóstomos a gente esterilizava, as luvas cirúrgicas a gente esterilizava, né? Não, hoje, como eu estava falando, hoje a gente já compra o material realmente descartável e ele já vem, né, com esse processo de esterilização, feito lá na indústria. Do frio? Mas sai daí, porque você fica bem embaixo, Florzinha. Fica aí no cantinho, no pé da parede. Então, gente, esse material semicrítico, né, é muito, muito, muito comum os materiais que vão ser utilizados nos ventiladores mecânicos, né? Nos carros anestésicos, tá? E para esse tipo de material, basta o processo de desinfecção. A maioria das instituições, elas vão além disso, né? Todo material que entra em contato com via aérea respiratória, ele também, hoje, a maioria das instituições trabalham com o processo de esterilização desses dispositivos, né? Mas não há uma obrigatoriedade. Os estudos mostram que apenas a desinfecção ela já seria suficiente. Agora, o que é o processo de desinfecção, professor? Não é a mesma coisa da limpeza? Não. A desinfecção, é exatamente o nome já está dizendo, né? Eu estou tirando a infecção, digamos assim. Então, eu também tenho a garantia que eu estou conseguindo tirar desses dispositivos, desses materiais, todo e qualquer micro-organismo patológico, tá? Então, a gente faz muito processo de desinfecção com produtos químicos chamados de multienzimáticos, tá? O que são esses multienzimáticos? São produtos que eles têm ação multibactericida, tá? Então, eles têm enzimas que conseguem fazer a destruição aí de múltiplos tipos de bactérias, tá? Então, a gente tem multienzimático de 5 micro-organismos, de 7 micro-organismos, de 9. Então, vai depender do que tipo de produto eu vou estar fazendo essa desinfecção para que eu faça a seleção de qual é o multienzimático que eu vou estar utilizando. Porque aí vocês lembram lá quando vocês estudaram patologia, quando vocês estudaram microbiologia, né? Que a gente tem micro-organismos que eles têm predileções, preferências, né? Então, eu sei que tem micro-organismos que eles são de vias aéreas, né? Eles são específicos de vias aéreas. Em outro local do corpo, ele não causa nada, mas se ele conseguir atingir as vias aéreas, ele causa um estrago grande. Então, se eu vou desinfectar um material que vai entrar em contato com vias aéreas, obviamente eu vou ter que escolher o multienzimático que dê cobertura para as possíveis bactérias que a gente teria nas vias aéreas ou que poderiam prejudicar o nosso paciente, tá bom? E o material não crítico, né? É o material mais simples, é um material que vai entrar em contato apenas com a pele íntegra do paciente, né? Essa pele íntegra é exatamente
áreas, né? Por exemplo, colchões, né? Aqui a gente colocou o exemplo de comadre, né? Que são os equipamentos, os materiais que a gente vai entrar em contato apenas com a pele. E aí mesmo a esse tipo de material, a gente vai precisar fazer uma limpeza, né? Professor, e como é que é essa limpeza? Né? Essa limpeza ela é feita com detergente, né? Específico para o processamento de materiais. Não é aquele detergente sem fazer comercial, né? Limpol, brilhante que a gente compra para nossa casa, não. É um detergente hospitalar, de uso, né? Para material hospitalar. E ainda, em alguns processos, e aí esses processos, gente, são definidos em conjunto, CECIRAS, né, que é o serviço de controle de infecção relacionada à assistência, mais o próprio processo de higienização, né, que o hospital tenha, mais a CME. Então, eles sentam todo mundo e vão definir esses processos. E aí, nessa limpeza, muitas vezes ainda também é utilizado o hipoclorito, né? Então, além de você utilizar o detergente, você também utiliza o hipoclorito. Hoje em dia, está muito comum também, sobretudo por conta da pandemia, já era, né? Mas se intensificou muito o uso do álcool, né? Do álcool a 70%. Tá? Então, por exemplo, termômetro. Professora, Oi. sobre a questão da prova, que tinha falando da clorexidina, para limpar a mucosa, a gente usa alcoólico ou aquosa? A gente precisa ter muita atenção, né? Com exatamente alguns termos. A Milena está perguntando, na questão da prova de vocês, que falava sobre a clorexidina, né? Que acho que foi uma dúvida também aqui do Otacílio. E aí, o que acontece? Os produtos, né? Por isso que eu estou reforçando tanto aqui essa questão nesse slide. Os produtos, eles têm, como é que eu posso dizer? Particularidades, né? Eu para fazer uma seleção, né, de um produto para utilizar num equipamento, num material hospitalar, a gente já precisa ter muito cuidado, né, com relação a danificar aquele aparelho ou não, ou danificar aquele equipamento ou não. Por exemplo, se eu usar Cidex, né, que é um tipo de multienzimático, que é o glutaraldeído. Se eu usar o glutaraldeído numa sonda, alguém já fez endoscopia? Já viu como é aquela sondinha que faz endoscopia? Endoscopia, laringoscopia, alguma coisa, alguns materiais que a gente usa, né? Tem contato com mucosa, então ele precisa do processo de desinfecção, porque essa mucosa, a gente não tem a garantia de que ela esteja íntegra, né? Então, e se é mucosa, precisa da desinfecção. Se a gente trabalhar, eu comprei um aparelho novo, uma sonda nova, e eu comecei o processo de desinfecção com o glutaraldeído, eu não posso trocar esse produto químico por um óxido peracético, por exemplo. Não posso, tá? Então, a gente precisa ter esses conhecimentos, a gente precisa ter essas informações. E aí, nessa dita questão, né, a gente já tinha falado aqui sobre o processo, né, de higienização, o processo de escovação, o processo de degermação da pele, né? E aí a gente fica... essa questão é muito, muito, muito simples, né? Ela é muito... é muito mais português do que centro cirúrgico, né? Vocês imaginem... vocês já usaram, acredito eu,
alguma vez na vida enxaguatório bucal. Já? Né? Existe enxaguatório bucal com álcool e o sem álcool. Né? Qual a principal diferença, professora? Um é mais potente do que o outro? Não, um arde mais do que o outro. Né? Só essa a diferença. Então, por exemplo, essa questão é exatamente a questão da mucosa. Né? O processo aqui de degermação, de antisepsia, ele seria, né, na mucosa. Então, não posso... Você já imaginou... você já imaginou a gente usando uma clorexidina alcoólica? Né? Então... Pronto. Poderia, tá? Tá, mas aí a gente também tem que sempre, é por isso que eu falei que ela é muito mais uma questão de português do que de cirúrgico, né? E aí a gente tem também, né, a questão da degermação. Né? O que é degermação? Né? O nome também já está dizendo, é você retirar, né, os germes. Tá? Então, se eu tenho uma clorexidina específica, né, para retirar esses germes, para fazer esse preparo inicial, então, obviamente, eu vou usar essa, né? Porque o meu objetivo ali é fazer inicialmente a degermação. E depois a antisepsia. Né? A antisepsia, aí sim eu utilizaria, se fosse uma pele íntegra, o mais aconselhado seria a utilização da alcoólica. Né? Como é mucosa, eu vou precisar usar uma aquosa. Então, assim, qual é a resposta? Né? Você primeiro vai iniciar com a degermação, com a clorexidina degermante. Depois você vai para a antisepsia e aí você vai utilizar a clorexidina, ou a alcoólica, ou a aquosa, dependendo do tipo de pele. Se for mucosa, a aquosa. Se for pele íntegra, você pode utilizar a alcoólica. Ok? O Povidine, ele saiu de uso, né? É provável que vocês nem consigam mais nem conhecer. Né? Ainda tem, que é o PVPI. Ainda tem, né? Ainda se fabrica, mas é muito mais para uso em animais, né? Do que o uso nós seres humanos. Por quê? Porque ele é citolítico, ele estimula, né, a autólise celular. Então, ele vai fazer o inverso daquilo que a gente queria, né? Então, a gente não usa mais, né, Povidine, nem o degermante e nem o alcoólico, certo? Porque ele também já tinha os dois modelos, né? O que a gente vai fazer? A gente vai sempre se tem utilizado hoje, né? É a clorexidina, certo? Numa ferida aberta, um corte, um paciente chega com um corte, o que eu vou usar, professora? Soro, certo? Você vai usar soro, você vai lavar aquele ferimento. Você não vai usar um degermante nele, você não vai usar, você não vai usar esse tipo de porque a degermação é a destruição dos germes que habitam aquela região, aquela área, certo? Então, dentro do ferimento, eu não tenho mais só, dependendo do tipo de ferimento, só os germes que habitam aquilo ali, né? Eu vou ter
o germe que estava no que eu me cortei, né? Se foi um acidente, né, eu vou ter os germes do chão, do asfalto. Então, a gente não vai utilizar, a gente não vai fazer degermação. A gente vai fazer limpeza, né? Lavar com soro. A limpeza cirúrgica, a grande utilização também vai ser o soro, né? Mas também o debridamento. A gente utiliza o termo limpeza cirúrgica, mas o termo correto, né, seria o debridamento daquela região. Porque o debridamento, ele tanto vai contemplar os germes, a secreção purulenta que esteja naquela região, como as células que não vão ser mais possíveis de renovação, células que já estão ali necrosadas. Né? Então, o termo correto que a gente vai utilizar é o debridamento. Né? Exatamente. Você vai o objetivo não é a vitalização daquela ferida, né? O crescimento de células. Então, muitas vezes você não conseguir fazer esse debridamento, você não vai ter um bom sucesso, né? Na recuperação. Então, o debridamento ele vai ser com esse objetivo, né? De você retirar Não, maior não. Maior não, por quê? Porque você vai, no debridamento, você vai retirar os processos infecciosos. Vai, mas ele já está aberto, porque as células necrosadas, elas não protegem de nada, certo? Então, se você já vinha com o processo aberto, você não vai abrir de novo. O que você vai possibilitar o crescimento de células, a proliferação celular, né, dessa região, que as células necrosadas que estão instaladas lá, elas não vão permitir que isso ocorra sozinho. Exatamente. Né? Então, você, pelo contrário, o objetivo por isso que o nome é limpeza cirúrgica, porque você vai tirar também tudo aquilo de secreção purulenta, até mesmo secreção, né, serossanguinolenta, o objetivo vai ser retirar aquilo ali também. Mas o principal vai ser o debridar, né? Que é você raspar, né? Você ali retirar com uma técnica de raspagem, certo? Então, ok? Vamos voltando lá. Aqui, ok, né? Então, todo aquele artigo que for íntegro, que tiver contato com pele íntegra, a gente vai realizar essa limpeza. E aí, essa limpeza, né? Que tipo de produto eu vou usar, como é que vai ser essa limpeza ou essa lavagem, vai depender do protocolo institucional, tá certo? Uma comadre, né? A comadre é a paradeira, né? Você tem um tipo de higienização, que usualmente ela é feita com, como eu falei, é lavada, né, com detergente e com água sanitária. Né, e depois ela é higienizada com álcool a 70% e recoberta com plástico filtro. Então, existe protocolo institucional que segue todo esse passo. Professor, para um papagaio, para uma paradeira, né? Isso a cada troca de paciente, tem que ser a cada troca de paciente, tá certo? Bom,
E aí, quais são os objetivos nossos, né, enquanto CME? Primeira coisa, e o mais amplo, é o fornecimento de material esterilizado para toda a instituição. Né? Tudo parte lá do coração, como a Kelvinha colocou. Outro ponto é promover a interação entre as áreas, né? E aí a gente vai ter que organizar, né? Como o João Lucas colocou, é tudo muito, né? As áreas são muito bem delimitadas. Às vezes, gente, em alguns hospitais, você tem uma sala como essa aqui, né? E você tem só restrições diárias. Você não tem salas separadas para ser expurgo, para ser de preparo, para ser de armazenamento de material, tá? Uma sala só, você consegue dividi-la em áreas, né? Claro, sempre tendo a noção que o caminho é único. Então, o material eu recebo contaminado por um local, aí eu faço a limpeza desse material, né? Desprezo aquilo em excesso no expurgo, vou para o preparo, né? Que é basicamente a montagem desse material, seja numa caixa, seja num pacote, né? Seja um campo. E aí você vai para o processo, né, como eu falei, de organização e preparo. Você vai para as autoclaves, né, e aí você vai para o armazenamento. Nesse local de armazenamento, usualmente ele é um armazenamento só temporário, só para esfriar, se for necessário esfriar, só enquanto o setor manda pegar. Então, usualmente esse armazenamento ele é temporário. E aí ele já sai por um outro canto. Né? Ele já vai por uma outra área, ele não pode entrar pela mesma porta que entrou, ele não pode sair pela mesma porta onde entrou o material contaminado, tá certo? Então, essa logística, ela é muito, ela precisa ser seguida com um rigor muito grande, certo? E aí, outra ação nossa, outro objetivo nosso, vai ser adequar as condições ambientais às necessidades do trabalho na área. E aí é onde eu falo para vocês que vocês poderão ir trabalhar numa CME como a da Santa Casa, como a do Hospital Regional, mas vocês poderão ir trabalhar lá no Mucambo, né, com uma central totalmente improvisada. Né? E aí vocês vão precisar organizar. Por quê? Porque a responsabilidade de garantir a saída de um material esterilizado é nossa. Então, eu tenho que me readequar. Ou então é melhor eu não assumir o emprego, tá? Planejar e implementar programa de treinamento e reciclagem, né, que atendam às necessidades da área. Promover o envolvimento e compromisso de toda a equipe com objetivos e finalidades do serviço. Então, assim, como eu falei para vocês, gente, se eu não tiver lá dentro da CME uma equipe que eu confie, olhe, não dá certo. Por quê? Porque essa equipe ela tem que estar envolvida, ela tem que ser compromissada, ela tem que entender, né, qual é o papel dela ali na CME. Se não, gente, infelizmente, o serviço não vai ficar, né, adequado. Favorecer o bom relacionamento interpessoal, né? E aí a gente sabe, né, que nós somos gerenciadores, né, de conflitos, né? Que nós vamos aí estar sempre presente, tentando melhorar aí essas interações, né? E aí eu já falei em aulas anteriores a importância de se trabalhar em equipe, em qualquer que seja a área. Mas em bloco cirúrgico, gente, né? Não tem como. E aí é o nossa dificuldade, né? Por quê? Porque eu vou ter que interagir, que me interrelacionar com gente de todo tipo, né? E, enfim, né?
gente vai precisar fazer isso e a gente, inclusive, vai precisar gerenciar os possíveis conflitos que a nossa equipe possa vir a ter nesse tipo de relação. Prover materiais e equipamentos que atendam às necessidades do trabalho na área. Então, assim, se eu sou o responsável por distribuir material esterilizado para toda a instituição, eu também tenho que ter condições de trabalho. Né? Então, eu tenho que ter autoclaves que funcionem, né? Eu tenho que ter bancadas que me deem suporte para preparar esses materiais, né? Eu tenho que ter formas de lavar esses materiais que garantam, né, a retirada dessa sujidade. Então, hoje você tem muito as lavadoras, né? Usualmente elas são ultrassônicas para facilitar esse processo, porque senão é a gente lavando ali né, manualmente mesmo, tá? E aí, gente, a gente tem essa imagem, né? Exatamente mais ou menos um desenho de que áreas a gente precisa, né? De como é que deve ser esse fluxo, né? E aí vocês têm, iniciando aqui, né? Pela descontaminação, a gente tem a entrada, né? Exatamente o material que vai entrar aqui é o material contaminado, então a gente vai fazer esse processo de descontaminação, usualmente é a lavagem, né? Que a gente vai fazer aqui nessa área. Depois que a gente faz a descontaminação, que a gente retira essa sujidade mais visível, a gente vai para o processo de desinfecção, né? E aí a desinfecção, como a gente já viu, alguns materiais eu vou só desinfectar, né? Tudo bem. Então, daqui eu já vou para o armazém, já vou guardar, já vou estocar, certo? Eu não vou para outra área, tá? Digamos que ele seja um material que precisa de esterilização crítico, né? Então, eu vou para essa outra área, onde eu vou fazer a inspeção, né? Ver se as tesouras estão amoladas, né? Ver se não tem alguma pinça torta, vou fazer todo esse processo. Se a descontaminação aqui foi efetiva, se não tem nada de sujidade aparente, tá? E vou fazer o preparo e a embalagem, né? Nessa zona aqui. Essa aqui, usualmente, o que a gente encontra? Uma bancada, né? Ou um mesão, tá? Com alguns suportes do que a gente vai precisar. Do papel de esterilização, ou de fita, ou de etiquetadora. Então, usualmente, a gente tem esse mesão, né? E aí a gente tem uma área com iluminação boa, né? Para exatamente fazer a inspeção. Então, você tem aí essa possibilidade, né? Essa facilidade de estar realizando todo esse trabalho quando é mais centralizado. Daí, né? Eu vou para a zona de esterilização, né? E aí a zona de esterilização, usualmente ela tem alguns apoios. O que são esses apoios, professor? São salas onde a gente vai guardar os produtos que a gente vai usar na esterilização, né? Se forem produtos químicos, se forem produtos gasosos. A gente vai guardar aqui as autoclaves, eu não sei se vocês já viram alguma, mas ela parece assim uma lava-louça, né? Onde você tem umas prateleirazinhas para colocar essas bandejas, enfim. E essas prateleirazinhas, elas são removíveis para que eu consiga colocar algo maior, algo mais alto, né?
Então, tudo isso a gente vai utilizar essas salas de apoio para fazer essa guarda, esse armazenamento, né? E aqui, nessa zona de esterilização, é onde são dispostas as autoclaves, certo? Usualmente, gente, a gente separa as autoclaves conforme o produto químico utilizado, tá? Então, eu vou ter áreas onde eu vou usar o formaldeído, por exemplo. Outras, eu vou usar o peróxido, como é o nome? O esterrar, né? Que é o que você usa o peróxido, tá? Então, você separa essas áreas, né? Por quê? Primeira coisa, pela segurança, né? Chega um funcionário novato, chega um estudante, né? E aí não conhece, vai mexer. Então, se você tiver tudo junto e misturado, corre o risco de você ter um problema grave aí. Então, a gente separa. Até uns 6 anos, 8 anos, mais ou menos, você tinha, basicamente, 2 tipos de autoclave. Um autoclave com temperatura, por temperatura, né? A gente considera um processo físico, né, de esterilização, onde você faz, né, a esterilização através do vapor. E você tinha o outro, né, meio de esterilização, que é o óxido de etileno. Tá? O óxido de etileno, ele é muito, muito, muito agressivo, tanto para o meio ambiente como para nós profissionais, né? Então, por exemplo, se tivesse um derramamento de óxido de etileno, aquele colaborador precisa ficar lá dentro, é quase um produto radioativo, sabe? Então, assim, você precisa fechar a câmara do óxido e, enfim. Então, era um produto, era um tipo de esterilização excelente, altamente eficaz, né? Se ele mata até gente, quanto mais os micro-organismos, né? Então, é altamente eficaz. Hoje em dia, né? E aí, qual era a vantagem, qual era a desvantagem? O autoclave de altas temperaturas, você não podia colocar nada de plástico, nada que derretesse, né? Você só podia usar lá a parte de instrumental, a parte de aço inoxidável. No óxido de etileno, você já tinha a vantagem, né, como ele não requer temperatura, a esterilização era através do óxido, você pode colocar plástico, né? Pode colocar qualquer coisa, qualquer tipo de material que não vai danificar o material. Hoje, né, e aí desde uns 6, 8 anos para cá, você tem as autoclaves, né, com a utilização do formaldeído, que também, através do vapor, mas agora do vapor não da temperatura alta, mas do formaldeído, você consegue fazer o processo de esterilização de tudo, de todo tipo de material, numa autoclave só. Né? E aí, só que assim, a gente separa, né? Se eu botar uma carga só de instrumental, aí eu boto, costumeiramente, eu coloco só instrumental. Se eu colocar uma carga só de traqueia, né? Mas por uma organização nossa mesmo, muito mais do que por uma necessidade de não danificar o material. E aí, mais recentemente, né? A gente tem aí o esterrar, né? Que é uma tecnologia mais avançada que utiliza o peróxido de hidrogênio para fazer essa desinfecção. Né? Então, ele tem uma capacidade maior de esterilização. A confiabilidade dele chega a ser 100%. Né? Já a do formaldeído, ela gira em torno de 98%, 97%. Né? Também é muito boa, mas nada como 100%, né? Nada como você trabalhar com essa garantia.
E aí, gente, dessas duas áreas, né, seja... professora, você trouxe aí essa imagem ainda antiga? Sim. Por quê? Porque muitos hospitais ainda trabalham com óxido de etileno, né? Então, Professor, oi... desculpa, mas quem é que faz a esterilização dos materiais? Você fala de equipamento ou de pessoa? Equipamento. Quem faz são as autoclaves, certo? São as autoclaves que faz a esterilização. Então, como eu estava falando, essas duas áreas, né? Eu deixei aqui, eu mantive exatamente pela questão de alguns lugares ainda se utilizarem do etileno. Mas, se não tivesse, já for uma área só de esterilização, a gente já teria uma comunicação aqui, né, direta da zona de esterilização com a área de armazém de estéreis, né? Essa área de armazém a gente chama de armazenamento, sala de armazenamento, estoque, tá? São vários os termos que são dados aqui para essa área. Contanto que vocês compreendam que essa área é a guarda do material já estéril. Porque daqui, ó, eu já tenho uma outra saída que é daqui que vai para os setores, onde vai ser utilizado. Professora, você esqueceu essa parte bem aqui da preparação, né? Não esqueci, é porque usualmente a gente trabalha com uma área de preparo de têxteis, de tecido, de enxoval, de campo, também vão ter vários nomes, vocês vão ouvir vários nomes diferentes, da área dos instrumentais, certo? Usualmente você tem duas áreas aí divididas. Professora, pode ser tudo junto? Pode, não tem nenhum problema. De repente, você organiza em tempos, né? De manhã você prepara campos, à tarde você prepara instrumentais, porque não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai precisar dobrar os campos, então você vai precisar ter um espaço. E do mesmo jeito os instrumentais. Você vai precisar avaliar, inspecionar, né? E aí você vai ter que precisar aí desse espaço. Então, pode ser junto, beleza, sem nenhum problema, tá certo? Com relação à estrutura, né? É muito aqui o que a gente está vendo aqui nessa área, né? Eu tenho aqui o expurgo, né? Essa seria a área de expurgo, onde eu tenho as bancadas e as pias, né? Para estar fazendo a lavagem aí desses materiais. Não. A higienização das mãos, ela é a mesma técnica, né? Em qualquer que seja o lugar. A técnica de escovação das mãos é que ela é um pouco diferente, mas a higienização das mãos, ela é em qualquer... Vamos. Uhum. Não. Quando é que você vai fazer a escovação? Quando você vai entrar em campo cirúrgico. E só luva normal. Por quê? Porque ele ainda vai passar pelo processo de esterilização. No expurgo, a gente tem toda uma paramentação, porque eu vou estar com um risco, é a etapa onde eu tenho um risco maior de contaminação, né? De minha contaminação. Tá? Então, a gente vai ver que é bem protegido, né? Tenho vários EPIs que são obrigatórios nessa área. Mas, já no preparo de materiais, às vezes a gente nem exige a luva, né? Por quê? Exatamente por isso. Só uma boa higienização das mãos, né? Como esse material ainda vai passar por um processo. Então, às vezes, nem a luva ela é tão rigorosamente, né, cobrada. Bom, aqui, como eu estava falando, vocês daqui também veem, né, o laserzinho. Eu tenho a área, né, eu vou receber esse material, daí eu vou fazer a higienização aqui
nessas bancadas, nessas pias, e eu vou encaminhar para a próxima área, que é essa aqui, ó, onde tem a portinha, para fazer o preparo, aquela área. Depois eu venho para essa área aqui onde está a janela, que são as áreas onde tem as autoclaves, né, para fazer o processo de esterilização. E daqui, lá no fundo, aqui a imagem está pequena, mas quando vocês virem os slides, vocês vão ver bem aqui, eu vou ter já a área de armazenamento. E aí, obviamente, a distribuição é a partir dessa área de armazenamento. E aí, como eu falei, ó, aqui o expurgo, ele é exatamente essa área, né, destinada para receber esse material contaminado, né, no qual a gente vai receber, vai conferir, lavar, secar, né? E aí a maioria dos hospitais ainda trabalha de uma forma bem manual, né? Porque as lavadoras, elas são, além de serem muito caras, elas são muito coisa nova, né? E o funcionário, né, ele vai precisar estar bem equipado. Então, vai precisar ou estar de óculos ou de shield face, né? Vai precisar estar com uma máscara que tem uma proteção bem adequada. Usualmente, dependendo do perfil do hospital, até uma N95, né? Se não, tem que ser uma descartável bem... que proteja, né, bem o rosto. Por quê? Exatamente para protegê-lo de gotas de sangue, de gotas de fluidos corpóreos, né? Quando ele estiver lavando esse material. Ele precisa estar... distante do seu corpo, né? E aí, aqui, ele está com um avental que a gente... É um avental de uma espécie de plástico, né? Porque ele é impermeável, esse capote. E a luva, ela é uma luva de lavagem, né? Não é luva descartável, é uma luva de lavagem mais resistente. E o correto, o ideal, é que ela venha até o cotovelo, né? Ela chama de 3/4. Mas, se não, a meia, a luva de meia, pelo menos, luva de meia que eu digo é que é meio braço, né? Pelo menos a luva de meia. Mas o mais correto mesmo é a luva 3/4, certo? E aí, como eu já falei, né? As lavadoras ultrassônicas, elas são aí o que há de novo, né? Nessa área. O preparo de material, né? Como eu falei para vocês, a gente vai ter aí sempre ou uma bancada, ou um mesão, né? Para que a gente consiga se organizar. Por quê, gente? Porque, por exemplo, os instrumentais, cada caixa, eu tenho uma quantidade certa de tipo de pinça para colocar. Então, eu tenho que colocar 2 Cryle, 5 Kelly, não sei quantos bacaus. Então, eu tenho que ir colocando conforme esse tipo de caixa. Por quê? Quando chegar lá no centro cirúrgico, eu vou pedir uma caixa de apendicectomia. Na caixa de apendicectomia, eu tenho que ter tudo que eu vou precisar na apendicectomia. Entendem? Então, é por isso que é complexa, né? Essa montagem. Tem os invólucros que a gente precisa colocar, né? São esses papeizinhos aí azuis, né? Que eles são de uma textura, né? Mais resistente. Oi? Esse papel exatamente, eu chamo de papel, mas ele de papel não tem nada, né? Ele parece muito mais um TNT do que um papel, né? Esses invólucros. Eles impedem, né, a entrada de micro-organismos, tá? Então, no transporte, no armazenamento, ele vai impedir essa entrada. O preparo dos instrumentais, como eu falei, né? Ó, você vê aí elas separando exatamente as pinças, coloca na caixa, né? Identifica a caixa e envelopa com o invólucro, tá?
e aí é conforme o tipo de cirurgia, e a esterilização propriamente dita, né? Que é a sala lá das autoclaves, né? A sala onde eu vou ter aí armazenadas essas autoclaves, tá? Que é onde eu vou realizar, seja pelo método físico, ou seja, pelo método químico, a esterilização, né? Que é nada mais, nada menos que a destruição de todas as formas de vida microbiana. Por um processo químico ou por um processo físico, certo? E aí a gente tem os tipos de esterilização, né? Aqui é só para que vocês conheçam realmente. Os que eu tenho por meio físico, né? Eu vou ter por vapor saturado, sob pressão, calor seco, que são as estufas, radiação ionizante. A gente ainda tinha a bomba de cobalto, né? A bomba de cobalto, ela trabalhava com radiação, né? Com raios gama. Então, essa que era perigosa mesmo, né? Um acidente numa bomba de cobalto era você tinha que fechar toda a CME e isolar por um período aí de uns 20 anos, que você podia circular por lá novamente, né? A radiação não ionizante, que é a luz ultravioleta, né? E a gente tem a esterilização por meios químicos, né? Formaldeído, glutaraldeído, óxido de etileno, peróxido de hidrogênio, ácido peracético, enfim. O que a gente precisa fazer com relação a monitoramento de esterilização? A gente precisa ter a identificação correta dos produtos, né? O que é, esse aqui é uma caixa, isso aqui é eu tenho quantos campos aqui dentro, é campo grande, é campo médio, então tudo tem que ser muito bem identificado, porque não dá para a gente ficar abrindo, não, isso aqui é campo grande, não, isso aqui é avental, a gente não tem essa possibilidade. A gente tem a monitorização mecânica, que é aquela que eu já falei, né, da gente olhar, da gente inspecionar. E a gente tem também indicadores, né? A gente tem tanto indicadores químicos como indicadores biológicos. Esses indicadores, eles são testes que a gente faz na autoclave ou no material, que eles me indicam se realmente ela foi efetiva. Os químicos são usualmente os que eu uso na máquina, na autoclave. Os biológicos, eles são colocados dentro das bandejas, das caixas, para quando eu abro lá, na hora de usar o procedimento, na hora de montar a mesa, aí eu identifico se o teste, né, se realmente ele está esterilizado. Então, você tem essa garantia. Usualmente, a gente usa esses indicadores biológicos dentro do prontuário do paciente, para a gente ter a certeza, né, que a culpa da infecção daquele paciente não foi o instrumental, foi qualquer outra coisa, menos a esterilização. A gente também, né, tem a montagem de carros. Usualmente, como é que acontece? Tem a CME e aí eu vou fazer uma apendicectomia. Aí eu ligo, vou fazer uma apendicectomia. Aí elas montam o carro, né, já com tudo, com os campos que vão ser precisos, com o instrumental que vai ser preciso, com o material de aspiração que vai ser preciso, com cabo de bisturi, já montam tudo, né, e trazem, né, para o centro cirúrgico já tudo preparado, né? E a gente tem a distribuição de materiais esterilizados, né, que é exatamente essa entrega, né, que esse material que a gente faz desse material. Aqui é só algumas fotos, né, de alguns modelos aí de autoclaves, né? Essa moreninha aqui, né, bem antiga. Essas aqui são as mais modernas, né, com painel já diferente, tá? E essas aqui são modelos de vapor, né, saturado sob pressão. As autoclaves, né, a gente já viu que são os equipamentos, né, que são responsáveis aí pelo processo de esterilização, propriamente dito. E aqui essa imagem eu trouxe exatamente para vocês virem as bandejinhas, ó. E aqui, isso aqui é removível, para se eu precisar colocar um material maior aqui, eu tenho como colocar porque eu retiro as bandejinhas e o espaço fica
maior. As autoclaves, como eu já falei, elas vão fazer essa remoção por diferentes, né, tipos de autoclaves e utilizando 5 fases, que é a remoção do ar na câmara, a admissão do vapor, a exposição dos artigos, a exaustão do vapor e a secagem da carne. Aqui são os indicadores biológicos, como eu já falei para vocês. Você vai passar esses indicadores, né, na máquina, e os indicadores químicos. O mais comum, vocês vão ouvir muito, é o Boldic, né, que ele vai exatamente testar. Eles vão todos, né, testar essas eficácias, tá? E aí é só o desenhozinho, o modelo desses indicadores químicos. Ok? Dúvidas? Perguntas? Vou, mas eu lembro aqui de vocês daqui. Pessoal de casa, dúvidas, perguntas? Não, Professora, tem uma sobre quando vai iniciar os estágios. Eu falei no iniciozinho da aula, o Gleilson. As turmas que vão começar à noite, né, que são aqueles alunos que têm a disponibilidade já no final de semana, que tem a disponibilidade para vir à noite, a gente vai começar passando essa segunda na próxima. Se eu não me engano, é 25 de outubro. Se eu não me engano. Mas eu vou dar todas as informações para vocês, assim que eu receber o retorno da Santa Casa, tá bom? Vou fazer aqui a chamada. Alana. Jonathan. Presente. Ana Cássia. Presente. Ana Micaela estava aqui presente. Ana Alice estava aqui. Emanuela. Ariadne não estava aqui. Vitória. Francisco. Cleilson. Leudilane. Presente. Tainan. Milena. Presente. Robson. Presente. Samanta. Presente. Sara. E a Valderrine. Então, pronto, meus queridos. Tchau, tchau. Até a próxima semana.